Pegando o embalo então dos últimos vídeos que a gente fez aí sobre ETFs e Bitcoin, a gente vai falar hoje aí então sobre um novo ETF voltado aí 100% para uma criptomoeda que a gente também tem que dar destaque aqui, que é o Ethereum, tá? Ou Ethereum, da forma que vocês preferirem aí pronunciar. Então vamos falar hoje rapidinho aqui sobre esse novo ETF que está disponível para vocês na Bolsa de Valores, que é o ETHE11, beleza? Se você ficou interessado então em saber como que ele funciona, você já sabe, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta, vamos junto. Fala, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Para você que já tá ligado, então aqui quem fala é o Leandro Cubas e eu espero que vocês estejam aí 100%, porque hoje a gente vai dar destaque aí para esse novo ETF, né? A gente veio de uma onda aí recorrente de ETFs, né, aqui na Bolsa de Valores. Isso é bem interessante, aumenta aí a possibilidade de diversificação para quem tiver interesse. E esse carinha que a gente vai falar hoje, que é o ETH11, ele é um ETF específico aí, né, para criptomoeda, mas diferente lá do Hash 11 que a gente viu, de outros ETFs que investem em outras criptos. Esse ETF ele vai investir exclusivamente, né, eu não vou dizer 100% do seu portfólio, mas cerca ali de 98% do seu patrimônio ali ele vai investir então nessa criptomoeda que é o Ethereum, ou Ethereum aí, como algumas pessoas costumam falar. Então a gente vai passar um pouco aqui sobre os pontos positivos que ele tem, algumas características desse ETF, né, para você ficar atento, para quem que seria talvez esse ETF. E para a gente começar a falar, então eu preciso dizer aqui que você, claro, precisa ajudar aqui no crescimento do canal, fortalecendo, deixando aquele like pesado como vocês sempre fazem. E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Te convido aqui a se inscrever no canal. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo de criptomoedas, investimento em renda variável, renda fixa, né, bolsa de valores, como que você consegue aí ter renda passiva de forma bem tranquila, então fica o convite para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para você não perder aí os próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no canal, beleza? Que é o mais importante. E até para você não ficar meio perdido, eu vou deixar aqui em cima alguns links nos cards onde eu falo sobre investimentos na prática, né? Tem uma playlist aqui onde eu compartilho o meu dia a dia com vocês de investimento, vai ter umas playlists também aí sobre criptomoedas, Bitcoin, para quem tiver interesse, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa saber é que esse novo ETF ele já está disponível a partir de hoje aí para você conseguir negociar ele na Bolsa de Valores. Hoje, o dia que eu gravo, então dia 18 de agosto aí de 2021. Beleza? A gestora responsável por esse ETF, né, o ETH11, é a Hashdex, tá? Ela que vai ser responsável por gerir então aí esse novo ETF. Eu vou aproveitar então, eu vou deixar para vocês aí na descrição, tá? O link sobre as informações aí direto dessa gestora, né, da Hashdex. Tô dando uma olhadinha aqui no site deles. Vale a pena vocês darem uma olhada também, tem bastante informação, não só sobre esse ETF, mas sobre os demais ETFs aí que ela também gerencia, tá? E como eu falei, né, ela vai fazer parte aí, ela vai investir, né, não vou dizer 100% em Ethereum, mas cerca de 95 a 98% do seu patrimônio líquido, tá? Nessa moeda aí, na criptomoeda Ethereum. E olhando aqui na descrição, eles explicam, né, basicamente que, óbvio, eles não vão comprar a moeda em si, né, o Ethereum lá para ficar com elas em carteira e aí disponibilizar isso para vocês. Na verdade, esse ETF ele vai investir em Ethereum, mas através de um outro índice, né? Ele vai replicar aqui então o índice NQETH, que é um índice lá da Nasdaq criado aí para replicar então o Ethereum, tá? Ele vai investir então aí cerca de 95% do seu patrimônio, né, em cota desse índice, como eu falei para vocês, do NQETH. E aqui ainda tem mais um adendo, né, que por sua vez investe também em ativos financeiros emitidos ou negociados no exterior, em particular aí o Ethereum, ou em posições também compradas no mercado futuro, de modo a refletir a geral performance do NQETH. Fechou, jovem? Então, essa é uma informação importante já pra gente saber, conhecer um pouquinho sobre a gestora. E vocês devem estar se perguntando, então, beleza, Leandro? Desembucha aí quanto é que tá a cota, como é que tá funcionando isso aí. Se você tiver interesse, então, em abrir aí para negociar esse ETF, você vai encontrar aí, então, no seu home broker. Ela foi disponibilizada a partir do valor de R$50, tá? A cota desse ETF. Só que hoje já teve uma oscilação aí para baixo. Então, chegou a bater aí R$49, R$48, tá? Dependendo aí do momento que você
for realizar essa compra. Um outro ponto interessante que vale destacar aqui pra gente é a taxa de administração que esse ETF vai cobrar, né, para poder fazer esse investimento aí de forma passiva. Então, ele vai cobrar aqui uma taxa de 0,7%, tá? Todas essas informações, como eu falei, tá no link aí na descrição para vocês, no site da gestora. E a gente precisa então falar sobre os pontos negativos e positivos também sobre esse ETF. O que acontece é que agora que com esses ETFs que estão saindo, né, tá abrindo possibilidade aí para a gente diversificar o nosso portfólio, o nosso patrimônio, isso é bem importante. E eu enxergo que esse ETF, ele vai atingir, né, o público dele são aquelas pessoas que querem investir, né, já investe ali talvez em renda variável e tal, querem investir em criptomoedas, mas ainda não se sentem tão seguras. Por quê? A gente sabe que a parte mais chata, né, ou que as pessoas às vezes têm mais, vou falar até a palavra aqui, ranço, né, tem ranço de investir meio que em criptomoedas, ou tem uma insegurança, porque você precisa gerenciar as suas criptomoedas, né? Então não é só simplesmente você comprar a criptomoeda e deixar lá na sua exchange e esperar a próxima negociação. Você até pode fazer isso, mas a gente já viu casos aí de pessoas que tiveram as contas hackeadas, perderam aí suas criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, qualquer outra criptomoeda que esteja negociando. Então a gente sabe que tem essa fragilidade e aí para isso existem outros mecanismos para você poder gerenciar os seus criptoativos, né? Existem as hard wallets aí para você poder pegar suas chaves, colocar lá e salvar. Né? Tem vários mecanismos para você poder se proteger disso. Então, para as pessoas que estão começando ou que não tem muito contato aí com essa questão das criptos ou não quer ter essa responsabilidade, às vezes acaba deixando de investir em alguma criptomoeda por conta aí dessa, não vou colocar dificuldade, tá? Mas essa barreira que ele enfrenta quando ele enxerga aí esse meio de investimento. E aí aqui o ETF ele veio para meio que quebrar essa barreira. Então você consegue agora se expor, né, em criptomoedas, você vai acompanhar aí toda a oscilação, a cotação e tal da cripto que você estiver investindo. No caso aqui a gente está falando do Ethereum, só que de maneira mais passiva, né? Ou seja, você não vai precisar se preocupar com toda essa gestão da carteira da cripto, porque o ETF ele já faz isso para você e você pode fazer também de forma muito mais simples na bolsa de valores. Você abre lá sua corretora e faz lá o seu investimento. Então aqui a gente tem um ponto positivo, tá, para essa questão do ETF, que traz aí esse meio, essa acessibilidade para essas pessoas que gostariam de investir, mas enxergavam esse ponto aí da gerência da carteira como uma dificuldade. Então eu tenho que destacar que isso aqui realmente é bem interessante. A gente vai fazer outros vídeos também falando sobre outros ETFs que investem aí exclusivamente também em Bitcoin, em outras criptos, para ficar bem interessante aqui no canal, tá? Um outro ponto que vale a gente destacar aqui, eu vou falar agora um ponto negativo, né? Já falei um ponto positivo, vou falar um ponto negativo que não é sobre esse ETF em exclusivo, né? Isso é geral para qualquer ETF que você encontrar aqui. Vale a gente ressaltar que se você vender o seu ETF e você tiver lucro nessa operação de venda, você tem que estar ciente que você vai pagar um imposto de renda aí de 15%. E um ponto também que vale ressaltar, talvez algumas pessoas não saibam, é que você não pode simplesmente chegar nesse ETF e solicitar suas cotas para converter diretamente em criptomoedas. Ele não vai fazer isso, como eu falei, ele vai investir, ele vai replicar um índice, né, que representa aí a oscilação do Ethereum. Então você não vai conseguir fazer essa troca. Se você quiser investir depois futuramente na própria cripto, você vai ter que vender as suas cotas. Aí dependendo você tem que olhar aí para pagar o imposto de renda, né, se você tiver lucro nessa operação, e aí com dinheiro você vai e compra as suas criptomoedas. Beleza? Até aqui, jovens? Se você for ficar com dúvida e tal, deixa aí nos comentários, como eu falei. Vamos partir aqui então já para um próximo tópico, tá? Falando ainda aqui de pontos positivos e negativos. Trazendo mais um ponto negativo então para esse ETF aqui, tá? A gente já mencionou um ponto negativo, um positivo. Vamos falar agora um outro ponto negativo, que é exclusivamente sobre a cripto, né? Então, para quem gosta de criptomoeda, né? Para quem enxerga a tecnologia como algo disruptivo, algo que pode aí se tornar bem interessante futuramente, o que acontece é que você investindo no ETF, como eu já mencionei, você não está investindo de fato na criptomoeda, você está se expondo nesse mercado de cripto, mas indiretamente, né? Como a gente fizesse um paralelo aí com as BDRs, tá? Não sei se eu posso meio que fazer esse paralelo, mas talvez para vocês enxergarem de uma forma assim, você não consegue, como eu falei, trocar as suas cotas por uma cripto. E o que isso acontece? Uma das vantagens que a gente tem nas criptomoedas é por elas serem descentralizadas, né? Não tem ali intervenção de governo por trás, né? Você consegue fazer essa negociação ali você mesmo, direto com uma pessoa, se você
conhecer um pouco mais da tecnologia ou mesmo usar aí as exchanges que trabalham aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem acesso a esse mercado e as criptomoedas, quando você investe diretamente, elas são suas, né? Além disso, você não precisa pagar a taxa de administração, você vai ficar ali por conta gerenciando. Então você perde meio que esse benefício que é da cripto mesmo, que as criptomoedas trazem de descentralização. Fica esse adendo aí, tá? E puxando já nesse ponto, como eu falei, da negociação do 24/7, existe um ponto negativo também quando você investe num ETF de criptomoedas. O que acontece? As criptomoedas, como eu falei, elas você consegue negociar ali a um mercado 24/7. Já a bolsa de valores, quando você faz a negociação de um ativo, a bolsa de valores ela funciona ali num horário comercial, das 9 às 6, por exemplo, de segunda a sexta-feira. E o que pode acontecer quando você tem, né, um ETF que investe numa criptomoeda que funciona aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, contra um ETF que está replicando esse cara, só que ele só trabalha aí 9 horas, 6 horas, 8 horas por dia, dependendo, né, das 9 às 6 aí, de segunda a sexta-feira somente, e ainda tem os feriados, tal, que a bolsa também não abre. Pode acontecer momentos em que você vai ter um gap, que é como a gente fala, né? Você pode estar acompanhando aqui a valorização, né, do Ethereum, ele está subindo, a cotação aqui do seu ETF vai subir, mas se em algum momento o ETF cair, né, num sábado, por exemplo, aqui embaixo, você não consegue fazer essa venda do seu ETF porque ele está fechado, né? Você só vai conseguir fazer essa venda lá na segunda-feira. Então na segunda-feira, quando ele abrir e o Ethereum já estiver aqui embaixo, ele vai abrir já com um gap, que é o que a gente chama, ele vai abrir já com uma queda aqui expressiva, vai ficar esse buraco e ele vai abrir ali embaixo. Isso acontece com frequência, tá? Nos outros ETFs, se vocês separarem, a gente tem esses gaps, tá? Então fica esse ponto de atenção também. E aí só um adendo aqui também, né, para acrescentar para quem está procurando investir em Ethereum ou talvez aí até nesse novo ETF, né, o que acontece é que além dele ser uma criptomoeda, as pessoas enxergam uma nova tecnologia que está surgindo através do Ethereum, né? Ou seja, hoje a gente tem aqui a Web 2.0 e existe aí a criação já da Web 3.0 que tem como base aí, por exemplo, a tecnologia do Ethereum. Ela é responsável aí por grandes coisas que está acontecendo nessa Web 3.0. Então por isso tem aumentado aí essa demanda por essa cripto, que eu diria aí que é a nossa moeda de prata, né, das criptomoedas. A gente tem aqui o Bitcoin como primeiro, a moeda de ouro, depois aqui em segundo eu poderia colocar talvez a Ethereum, justamente por conta dessa tecnologia que ela traz por trás. Eu vou deixar um link aqui na descrição também para vocês, trazendo um pouco mais de detalhes sobre essas informações. Elas são algumas informações um pouquinho mais técnicas, mas tem informações interessantes sobre empresas que estão utilizando, né, eles chamam aqui essa tecnologia de Smart Contracts, que tem como por trás aí a Ethereum como base para poder trabalhar essa Web 3.0. Então é bem interessante, vocês vão ver várias empresas famosas aqui como Facebook, a AWS, né, a Amazon, para quem não conhece, a Apple, Google, PayPal, tem bastante empresa aí, então interessante, que pode então trazer um grande benefício aí para a moeda o Ethereum, tá? Fica aí então já essa visão que eu trago para vocês, o do porquê a gente está falando então sobre essa criptomoeda e o porquê que eu acho ela relevante, fechou? Eu quis destacar esses pontos, jovem, que foi o que eu considerei mais interessante aqui, e eu quero saber também de você, se você já tem Ethereum na sua carteira, ou Ethereum, alguma criptomoeda, se você achou esse ETF aí interessante, deixa aí, eu quero saber se você tem interesse em comprar ou não, nessas dúvidas aí que eu tenho sobre vocês, né, em relação às criptos. Comenta aí, jovem, vou ficar muito feliz se você puder bater esse papo aí comigo, fechou? E novamente eu te convido, se você ainda não fez, deixa essa moral aí pra gente, deixa o like no vídeo, não esqueça de deixar aí pra me ajudar no crescimento do canal, se inscreve no canal, jovem, se você ainda não for inscrito também, e claro, ativa o sino das notificações para você receber o alerta aí dos próximos vídeos que a gente distribuir aqui no canal, fechou? Bom, por hoje é isso então, eu vou ficando por aqui, jovem, um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tenham um excelente dia, sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!